Oi, pessoal, vamos fazer um teste aí, ver se vai entrar. Se o pessoal tiver por aí, pode dar um alôzinho, pra gente ter certeza que entrou, tá bom? Então, estão conseguindo me ouvir? Agradeci a um contato. Ótimo, estão ouvindo bem? Acho que a gente pode trabalhar, né? Tive alguns problemas técnicos aqui, mas parece que agora vai. Então, se você está aí, vamos trabalhar, tá ok? O som está saindo em perfeitas condições, podemos avançar. Quer saber quem mais está aqui? Já vi que a Andrea já entrou. Tem mais alguém? Na sala, à medida que você for entrando, vai cumprimentando, tá bom? Para a gente poder começar o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre parábolas, estamos na nossa aula bônus, a nossa 9ª aula. Então, é muito importante que vocês todos estejam ligados para que a gente possa então ter uma boa aula. Isso, Cecília já entrou, que bom. Alguns alunos já estão entrando, então nós vamos começar, porque, como eu disse, o assunto é bastante longo e importante, então é importante também que a gente esteja aproveitando todo o tempo possível, tá ok? Nós vamos orar. O estudo de parábola é muito importante, porque a Bíblia está cheia de parábolas. Então, nós estamos dando essa aula bônus, é a aula número 9 do curso Como Estudar a Bíblia Sozinho. Então, nós vamos pedir a Deus sabedoria. Alguém me perguntou outro dia em off, uma passagem quando Jesus diz isso, né? Que a alguns foi dado falar em parábolas e isso é difícil de perceber por que Jesus falava em parábolas. Então, é muito importante que a gente dependa da ação do Espírito Santo, da sabedoria dele, para a gente poder entender, porque existe em toda parábola um mistério, um ensino guardado, que a gente precisa da sabedoria para poder perceber, tá bom? Então, nós vamos agora buscar essa sabedoria de Deus, do Espírito Santo, para a gente poder trabalhar. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que nos quer ajudar a entender a tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo interesse desses alunos. Queremos te pedir que hoje, quando vamos falar desse assunto tão importante que é parábolas, o Senhor nos ajude mesmo a explicar de boa maneira e também abrir o entendimento de cada aluno, dando, Senhor Deus, ferramentas para que eles possam estudar as tantas parábolas que a Bíblia nos apresenta. Nós pedimos a tua sabedoria, pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, estão dispostos? Nós vamos trabalhar um pouco e eu gostaria que você tivesse então atento com sua Bíblia na mão. Nós vamos trabalhar hoje com muitos exemplos, tá bom? Há muitos exemplos. E são tantas parábolas, foi um grande desafio tentar escolher que parábola usar na nossa aula, porque são muitas e o tempo curto, né? Então, eu vou tentar, à medida que vou explicando os passos, também fornecer a vocês alguns exemplos que ajudem a ter uma noção geral, tá bom? Então, se você está ligado na nossa aula bônus, nós vamos arrancar, tá? O que é parábola? Como é que a gente estuda uma parábola? Quais são os passos? Então, a aula de hoje, método de estudo de uma parábola, tá bom? Bom, a primeira coisa nós temos que entender o que é naturalmente uma parábola, não é?
é muito importante que você tenha esse conceito claro. A parábola ela vem de um termo grego e, se fôssemos pegar etimologicamente falando, quer dizer colocar ao lado ou comparar. Então, a parábola sempre ela faz uma ligação entre duas coisas, ela põe lado a lado. Uma coisa real com uma coisa que não é real, tá certo? Deixa eu voltar aqui só para vocês. Eu tentei dar alguns exemplos e tentei de alguma forma conceituar da forma mais simples possível. Então, você parte da etimologia, tá bom? Que é colocar ao lado, é comparar. Então, daí nós podemos conceituar de uma forma muito simples, dizendo que parábolas são histórias onde se faz uma comparação entre um conteúdo que é conhecido, alguma coisa conhecida, com uma coisa desconhecida. Tá ok? Estamos juntos aí? Então, olha uma outra maneira de conceituar parábola. Eu posso dizer que parábola é uma forma de uma história. Ela pode ser colhida da natureza, pode ser uma ocorrência normal do dia a dia, pode ser um fato, uma história que pode ser tanto uma situação corriqueira, tá certo? Mas por trás daquela pequena história tem sempre uma lição moral ou religiosa. Estamos juntos aí? Eu vou dar vários exemplos, vocês vão perceber o que eu estou a dizer. Às vezes é um sentido moral e às vezes é um sentido religioso. Para dizer que também no mundo secular são usadas parábolas. Parábola não é só necessariamente religiosa, tá bom? Mas dentro da Bíblia nós temos vários e vários exemplos. Tá ok? Então esse é o conceito de parábola. Agora vamos para frente um pouquinho e vamos pensar no que eu gostaria que você percebesse hoje aqui. Eu quero deixar claro algumas questões. Uma delas é o seguinte: com certeza o Espírito Santo nos ilumina, né? Bem-vinda, Neilice, uma das nossas alunas mais fiéis, né? Bem-vinda. Carla também já entrou. Tereza, ótimo, que bom, estamos a entrar pouco aos poucos. Nós estamos ainda na fase inicial, falamos do conceito de parábola. Parábola, então, vem da ideia de comparação, de pôr lado a lado. Você coloca uma coisa conhecida e compara com uma coisa desconhecida. Você compara uma situação, uma história, um exemplo corriqueiro da vida normal, pode ser tirado da natureza, dos fatos da vida, e você compara com coisas espirituais ou morais. Então, o que eu estava a dizer é que nós precisamos depender do Espírito Santo, porque as parábolas, elas usam elementos terrenos, mas elas sempre têm um sentido espiritual ou moral. Então, é como se fosse um enigma, onde nós vamos, de alguma maneira, tentar descobrir qual é o sentido espiritual. Por isso, nós precisamos depender do Espírito Santo, tá bom? A parábola, ela sempre tem uma lição. É como se fosse um segredo, um enigma. Então, é muitíssimo importante, tá bom? Muito importante que vocês possam, de alguma maneira, depender do Espírito Santo para descobrir qual é esse enigma, porque senão você vai inventar coisas e tirar sentidos que não estão a dizer na Bíblia. Então, depender do Espírito Santo é fundamental, mas também temos que usar os métodos certos para interpretar a parábola, tá bom? O que você vai descobrir é que, primeiro, aquilo que você já estudou nas aulas anteriores, elas vão ser úteis aqui. Por exemplo, nós falamos muito no método indutivo. Lembram ainda os passos? Passo 1, observar. Lembram isso? Quem, onde, quando e o que. Nós falamos no passo 2, que é interpretar. E nós falamos no passo 3, que é aplicar. Como é que eu posso colocar em prática? Então, isso que você aprendeu lá atrás vai ser útil aqui também na parábola. Tá ok? Então, olha, veja lá. Vamos aos passos e depois vamos aos muitos exemplos para ver se a gente consegue fazer dentro do tempo certo, apesar de termos começado um pouquinho atrasados, né? Passo 1 é ler o texto escolhido do início ao fim. Isso já falei em outros métodos. Às vezes o erro está em ler um texto isolado, um versículo solto e você não percebe, tá ok? 2.
ler novamente, identificando os versos onde a história contada começa e termina. Parece que eu estou repetindo, né? Mas não estou. É que, na verdade, existe um contexto, alguma situação onde as pessoas estão a conversar sobre algo, ou um fato aconteceu, e por causa disso, aquela história vai ser contada. Então, você tem que saber recortar, tá certo? É muito, muito, muito importante que você realmente consiga recortar onde está a história, a parábola começa onde. E você olhe os versículos anteriores, o contexto, para saber exatamente sobre o que estava a falar. É isso que vem no ponto a seguir, analisar se tem um contexto. Por que é importante isso? Deixa eu dar um exemplo fora dos evangelhos para que você perceba. Vocês lembram que não é só, né, no Novo Testamento que tem parábolas. Eu vou fazer a pergunta e eu quero que você me responda aí, porque eu quero ver quem está ligado aqui no chat, tá bom? Olha só. Lá no Velho Testamento, houve uma pessoa que cometeu um pecado de adultério. Lembram isso? E um profeta, usado por Deus, vai procurar essa pessoa e vai contar a ela uma parábola. Alguém lembra de quem eu estou a falar? Por favor, gostaria de ouvir. Então, vamos lá. No Velho Testamento, alguém cometeu adultério. E depois, por conta disso, um profeta foi confrontá-lo com o seu pecado. Só que ao invés de ele dizer claramente, ele contou uma parábola. Davi e Eliseu. Davi é o pecador, tá? Já acertaram as duas meninas, mas quem foi que contou para ele a parábola? Davi, acertaram, muito bem, mas quem contou a história? Quem contou a parábola? Vamos lá, ainda estou à espera dessa resposta. Estão no caminho. Davi foi o pecador. Ele cometeu aquele pecado contra Betseba, lembram isso? Adulterou. Então Deus usou um profeta. Natan, sim senhora, Carla, muito bem. Natan, ótimo, Valmir também acertou, é isso mesmo. Natan chega para Davi e ao invés de chegar lá e de dedo nele, olha, você pecou, ele conta uma história. E através daquela história, então ele vai fazer com que Davi reconheça o seu pecado. Estão entendendo o que estou a dizer? Então, você tem que analisar o contexto. O que aconteceu antes? O que aconteceu foi o pecado de Davi, o adultério. E por causa dessa situação, desse contexto, é que Natan procura Davi e conta uma parábola. Quando você está a ler os evangelhos, você vai ver que às vezes Jesus vai contar a parábola logo depois de um fato que aconteceu, ou logo depois de uma conversa, ou logo depois de uma pergunta. E às vezes é uma parábola que não tem contexto, mas é muito importante ler, identificar onde começa a história e o que está fora da história e analisar então os versículos que vêm antes e depois, tá bom? Muitas vezes, logo depois da parábola, a pessoa que conta faz uma pergunta, tá? Eu vou falar sobre isso de novo para frente, ok? Às vezes a história ela foi contada por causa então de um fato, de uma pergunta. Então, olhe por favor o contexto. É preciso identificar, então, as pessoas que estão fora da história propriamente dita. Então, existem pessoas reais e elas estão conversando sobre pessoas irreais, ou objetos, ou animais. Estão entendendo o que estou a dizer? Por exemplo, quando tem Jesus conversando com os discípulos, eles são reais, são pessoas verdadeiras. E eles contam uma parábola, né, de um semeador que saiu a semear e jogou semente. Aquele semeador não existe. Aquele semeador ele é uma pessoa imaginária. Quando ele fala da história do filho pródigo, o filho pródigo não está ali, ele não existe. O pai, o filho mais velho, mais novo, são personagens da história, da parábola. Então, estão a perceber? Há um contexto maior, onde pessoas estão a conversar e há uma história sobre a qual alguém vai se referir. Estamos juntos aí? Quando Natan contou a história para Davi, ele fala de um homem, ele fala do seu vizinho, ele fala de uma ovelhinha. Aquelas pessoas não existiam, eram comparações, tá certo? Essas comparações era para que alguém percebesse um sentido moral
ou religioso. Estamos juntos aí? Então vamos lá. Observar o contexto. Quando eu disse observar o contexto, o que eu estou a dizer é tudo aquilo que acontece para que aquela parábola seja contada. Tá bom? Então, de novo, lembra aquelas perguntinhas que nós aprendemos na observação? Quem, quando, onde, o quê? Pensa no contexto fora da história. Quem é que está a contar a história? Primeira pergunta que você tem que fazer: quem está a contar? Nos evangelhos, muitas vezes vai ser Jesus, mas ele não é o único que conta parábolas, tá bom? Eu dei o exemplo há pouco de Natã. Quem está a contar a parábola? Natã. Para quem ele está a contar essa parábola? Está a contar para Davi. Então, nós chamamos destinatário ou auditório ou audiência as pessoas que estão a ouvir aquela parábola. Às vezes é um grupo grande, mas tem uma pessoa em particular que a pessoa que conta quer atingir. Tem muita gente a ouvir, mas eu estou a contar aquela parábola para tocar o coração de uma pessoa em especial. Tá certo? Então, identifique a conversa. Eu vou dar exemplos, vocês vão perceber daqui a pouquinho. Sobre que assuntos eles estavam a falar. Ok? Você vai ver, não tem como dar 1000 exemplos aqui, porque o tempo não me favorece, não íamos até a meia-noite. Mas, por exemplo, há um determinado momento em que Pedro pergunta para Jesus: como é que eu vou perdoar? Até quantas vezes eu vou perdoar? Até 7? Eles, não, mas até 70 vezes 7. E logo depois Jesus conta uma parábola. Quer dizer, então, qual é o contexto? O contexto é Pedro perguntando a Jesus sobre perdão. Estamos juntos aí? E então, naquela dúvida, em seguida, Jesus vai contar uma parábola. Tá ok? Então, veja, quem está a contar? Jesus. Para quem? Para os discípulos todos, mas a pessoa que ele quer atingir é o Pedro, porque é ele que lançou a pergunta. Sobre o que estão a falar? Estão a falar sobre o perdão. O que aconteceu na história? Aí sim, você vai focar naqueles versículos da história. Tá ok? Vamos lá para os exemplos, daqui a pouquinho vocês vão poder perceber. Interpretar a parábola em si mesma, tá? Depois que você ouviu com quem estão a falar, por que estão a falar, aí você vai para a parábola, a história contada, tá certo? E ali você vai fazer aquelas mesmas perguntas. Quem são os personagens da história? Então, no filho pródigo aparece o pai, aparece o filho, aparece o mais novo, o mais velho, aparece os servos, aparece o homem que comprou ou que deu serviço ao filho perdido. Então, você vai identificar quem são as pessoas que estão dentro da parábola, tá bom? Onde é que eles estão? Onde é que aconteceu isso? Foi na casa de alguém? Foi aonde? Quando aconteceu? E aí faz um pequeno resumo da história. Era uma vez, tá certo? E assim vai. Conta com suas palavras. Isso vocês já sabem fazer. Tá muito rápido? Estamos juntos aí? Eu estou dando os passos para a gente entrar na demonstração. Claro, se estiver muito rápido, vocês dizem: olha, irmã, para um bocadinho. Olha, deixa eu dar um exemplo. Por favor, abram lá vossas Bíblias. Eu pus aqui o texto, é pequeno, só para marcar para vocês perceberem o que eu estou a dizer. Suponha que você esteja abrir a sua Bíblia no Mateus, capítulo 25. Ok? Mateus 25 tem lá uma parábola muito conhecida. A parábola das 10 virgens. Veja que aqui não há contexto, ele está citando uma série de parábolas. Então, não há contexto fora, tá certo? Jesus sentou e começou a contar uma história após a outra. Depois de contar do bom, servo mau, capítulo 25, verso 1, vem a parábola das 10 virgens. Então, não está a falar com ninguém. Ele simplesmente conta. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Então, 10 virgens. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Então, você vê que aqui aparece um noivo, aparece 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes ou insensatas. Aqui você já tem os personagens da parábola, tá bom? Quem são essas pessoas?
Então, quando você lê, né, você aqui está focado na história contada, que não há contexto, não estão a conversar, não há outras pessoas, é apenas a história. Concentre na história. Mas o que eu quis pontuar até aqui é que, para entender a história, muitas vezes você tem que olhar o contexto sobre o que estavam a falar. Eu não vou estudar essa parábola aqui, só estou dar como um exemplo. Você lê e marca as pessoas, tá bom? 5 virgens prudentes. Você é pessoa. Personagens. Às vezes o personagem, ou o elemento da parábola, não vai ser necessariamente uma pessoa, pode ser um animal, como a ovelha perdida, por exemplo. Pode ser objetos, pode ser, como no caso das sementes, tá certo? Então, observe que aqui nós temos 5 virgens insensatas e 5 virgens sensatas e um noivo. E a história vocês conhecem, né? 5 delas se preparam, esperam o noivo, né? E 5 delas não se preparam. E lá no fim, no verso 13, ele diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Esse é um exemplo, uma parábola. Tem início e fim. Tá ok? Essa parábola, por exemplo, lembra que parábolas são comparações, né? Você poderia comparar 2 grupos, né? Eu tenho aqui um grupo de mulheres prudentes e o outro lado, mulheres imprudentes. Mas essas mulheres não existem. É uma história apenas. Isso é para comparar 2 grupos de pessoas. Pessoas que se preparam para a vinda do noivo e pessoas que não se preparam para a vinda do noivo. Então a pergunta é: quem é esse noivo? Quem é o noivo? O noivo na história não existe, é um noivo, é um personagem. Mas quando estamos a falar no sentido espiritual, esse noivo é Jesus. Então a parábola compara uma situação normal que acontecia naquela época, tá certo? E uma situação espiritual. Essa parábola é uma parábola que fala da necessidade de estarmos preparados para a vinda do Messias, né? A vinda do nosso Salvador Jesus pela segunda vez, tá bom? Por isso que ele diz que temos que estar preparados para a vinda do noivo. Tá claro? Claro. Eu preciso saber se estão a entender. Estão a perceber? Se há dúvidas, por favor, podem tirar, porque eu quero entrar nos exemplos. Alguma pergunta até aqui? Posso avançar? Abra sua Bíblia, por favor, tá? Lucas, capítulo 7. Lucas é repleto de parábolas. Lucas, capítulo 7. Por favor. Verso 40. Acharam? Ana Paula diz que está claro. Que bom. Então vamos lá. Lucas, capítulo 7, verso 40. Olhe lá, por favor, o que diz a palavra. Capítulo 7, verso 40 até 42. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa eu tenho para dizer-te. E ele respondeu: Dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu Simão: Eu suponho para mim que seja aquele que perdoou mais. A quem mais foi perdoado? Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Papá. Não quero ler o texto todo aqui agora. O que eu estou tentando dizer é aquilo que eu exemplifiquei no início. A parábola, você pode observar, começa no verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 denários e o outro devia 500 denários e o outro 50 denários. Aí começa uma história. Mas
Para você poder entender por que Jesus contou essa história, você deve começar nos versículos anteriores. Olha, por favor, vamos ler comigo aí, você vai observar. Olha o contexto. Verso 36 diz: convidou um homem, olha lá, um homem fariseu, para que fosse jantar com ele. Esse é o contexto. Jesus está sendo convidado para jantar na casa de alguém. Entrando ele na casa do fariseu, tomou a mesa, um lugar. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava ali na mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-lhe com lágrimas, e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Respondeu ele: mestre, diga. Não sei se estão a entender, amados. Aqui é que vai começar a história. Mas a história só vai ser contada por causa desse contexto. O contexto é quem aparece fora da história, né? Na vida real. Quem está a contar a história é Jesus. Tem muitas pessoas na casa, tem uma mulher e tem muitos convidados. Mas aqui há uma pessoa, um auditório específico que Jesus quer atingir. Ele quer tocar o coração do Simão, que era o fariseu, dono da casa. Tá certo? Ele quer corrigir alguma coisa. Ele viu alguma coisa errada na atitude daquele homem que ele quer corrigir. Assim como Natã viu o pecado de Davi. Tá certo? E ele conta a história para que Davi reconhecesse o seu erro. Diz ali, há muitas pessoas presentes. A mulher está ali, é uma festa, um jantar. Mas quem Jesus queria atingir com essa palavra era o Simão, fariseu, dono da casa. Estamos juntos aí? Então, esse contexto vai nos ajudar a perceber qual é o sentido dessa parábola dos dois devedores. Ok? Olha o que eu fiz aí para ver se ajuda você a perceber. Como eu disse, parábola é uma comparação, não é? Tem uma situação imaginária, inventada, e essa situação inventada fala de que havia um credor que emprestou dinheiro para duas pessoas. 50 reais, né? Denários, 50 meticais, 50 dinheiros, seja que moeda for, 50 euros, 50 dólares, mas é só para você comparar. Um devia 50, outro devia 500. É uma diferença grande aqui, é uma dívida grande e é uma dívida pequena, tá certo? Mas veja, essa parábola contada, ela está dentro de um contexto real. O contexto real começa no verso 36, onde Jesus, o Simão, a mulher e os convidados existem. Eles estão no jantar. E Jesus conta uma história acerca de uma pessoa que não existe. É um credor. E também um devedor de 50 e um devedor de 500. Estão entendendo, amados? É uma história imaginária contada dentro de um contexto de pessoas reais. Jesus conta essa história para atingir o coração de Simão. Claro? Então vamos lá. Quando diz, você tem que colocar lado a lado. Na história, os personagens que estão lá tem um credor, uma pessoa que devia 500 e uma pessoa que devia 50. Na vida real, quer dizer, no sentido espiritual, esse credor a quem as pessoas devem é Deus, não é? Quer dizer, todos nós somos devedores porque somos todos pecadores. Então, devemos a Deus. Mas na cabeça do Simão, não é? A pessoa que devia muito dinheiro era a mulher pecadora. Tanto que ele diz, se ele soubesse com quem é essa mulher que ele toca, ele fosse profeta de verdade, havia de rejeitá-la, havia de descobrir que ela é pecadora. Ele não podia permitir isso. Ela invadiu a nossa casa, uma mulher
pecadora. Então ele olha para ele mesmo, Simão, e ele se acha pouco pecador. E olha para a mulher e diz, ela é muito pecadora. Se fôssemos traduzir aqui, é como se ele dissesse, eu sou aquele que devo só 50, mas essa deve muito. Ela deve 500. Estão a entender a história? Jesus inventou essa história porque ele queria, de alguma maneira, abrir os olhos do Simão, para que ele pensasse na sua própria atitude. E sempre que contava uma história, Jesus muitas vezes devolvia a pergunta para que a pessoa mesmo refletisse na sua atitude, assim como o Natan fez, né? O Natan não disse de cara. O Natan jogou a história e Davi logo respondeu, quem é este homem que fez isso? Esse homem merece a morte. Então ele mesmo se autocondenou. Estamos juntos aí? Simão, ele se achava pouco pecador. Olhava para a mulher como uma mulher muito pecadora. E Jesus, então, quer mostrar para Simão que ele não é assim que a coisa funciona. Nós não podemos nos comparar uns aos outros. Nós somos comparados com um padrão que é Jesus. Então, aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. E não é assim que funciona. Eu me comparar, eu sou melhor que fulano ou que ciclano, porque eu não faço isso, mas aquele é pecador. Então, o que percebe-se por trás dessa história? Jesus queria ajudar o Simão a perceber que ele também era pecador. Ele era tão pecador como a mulher também era. Então, por isso que não tinha o direito de julgá-la. Também ele queria mostrar que no coração do Simão havia pouca gratidão. Ele se achava tão bonzinho que ele não sentia o amor e o perdão de Jesus. Perdoar de quê? Eu não fiz nada. Agora a mulher não. A mulher reconheceu o seu pecado e ela estava tão agradecida que ela expressava isso através de lágrimas, através daquele seu perfume de alabastro que ela estava a usar, que ela estava a mostrar de alguma maneira publicamente o quanto ela era grata a Jesus. O que ele quer mostrar? Jesus quer de alguma forma corrigir o espírito crítico e o espírito de ingratidão do nosso amigo Simão. Por isso, quando ele acaba de contar a história, não é? Ele pergunta, Simão, quem você acha, né, que vai demonstrar mais amor pelo credor? É aquele que foi perdoado 50 ou aquele que foi perdoado 500? E ele foi claro, tem para mim, que foi aquele que foi perdoado muito. Ele nem disse que foi a mulher, né? Ele nem disse, não é aquele que é mais pecador, é aquele que foi perdoado muito. Eu disseste muito bem. Essa mulher, que você diz que é tão pecadora, ela pecou muito, mas ela também foi perdoada muito. E ela também é grata, muito. Agora você, que acha que não tem pecado nenhum, você é pouco grato, você pouco me ama. E por isso que ele dá exemplos, né? Ele diz, olha, a prova está aqui. Você lê o contexto dos versículos que vem depois. Às 44, ele diz, veja essa mulher, eu entrei na tua casa e tu não me deste nem água para lavar os pés. Mas essa mulher regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Não me deste ósculo santo, quer dizer, saudação com um beijo que era dado. Mas desde que eu entrei, essa mulher não para de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher está a usar bálsamo para ungir os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados são os muitos pecados. Isso que você diz que ela é muito pecadora, ela foi muito perdoada, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco também ama. Você se acha que não tem pecado nenhum, foi perdoado pouco, você também me ama pouco. História linda, né? Não é linda? Estão a entender, amados, o que eu estou a dizer? Há um contexto, há um jantar, há um homem que tem uma atitude errada. E Jesus conta uma história para atingir o coração desse homem. Existem personagens aí, alguém que deve mais, alguém que deve menos, e um credor. Esses personagens são fictícios, eles não existem.
mas é para comparar uma coisa natural do dia a dia, era uma coisa corriqueira, dívidas, tá certo? Com um sentido espiritual. Claro. Clarinho, como o dia? Que tal? Vamos para frente? Tá claro? Olha só que interessante. Quando Jesus lança essa pergunta, né? Quem tu achas, Simão, que vai amar mais? O homem respondeu: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Não é assim? Ele julgaste bem. Então, essa pergunta que Jesus faz no fim das parábolas, muitas vezes funciona como se fosse uma armadilha, onde a pessoa responde a pergunta e é pego, tá certo? É através dessa pergunta é que a pessoa cai em si. Bom, a história do Natan, que eu mencionei há pouco, e Davi, se você lê toda a história, está lá no 2 Samuel, capítulo 12, leia, você vai ver que interessante. Porque depois que ele conta toda a história, o Davi põe o pé na armadilha, quando ele diz, olha, esse homem merece morrer. E aí o Natan diz, muito bem, sim senhor, esse homem é você mesmo. Então, a parábola, ela tem esse, vamos dizer assim, esse segredo, né? É como se fosse um enigma. E quando a pessoa vai sendo envolvida na história e de repente cai na ratoeira. Ok? Claro. Claro, né? O que a gente percebe aqui é que a mulher, ela reconhecia muito o amor de Jesus por ela e por isso, de alguma forma, ela não para de demonstrar esse amor. O problema do Simão era o julgamento. Tá? Então, quando você lê essa parábola, aí você vai fazer aquilo que nós já falamos. Já entendeu a história, né? Agora você olha para você mesmo e você percebe: será que eu sou assim? Será que eu sou como Simão, que me acho muito especial e pouco pecador? Olho para as pessoas com desprezo? Né? Será que eu tenho esse espírito crítico? Então, você poderia fazer várias perguntas para você mesmo, né? Para se para aplicar, para se questionar acerca daquele texto que você leu. Estamos juntos aí? Muito bem. Olha só, uma coisa muito interessante é o que a gente chama de adorno numa parábola. O adorno é qualquer tipo de enfeite, tá certo? Que você pode usar ou não. Você pode usar um relógio, tá certo? Ou não. Isso depende de você. Você pode pôr um colar. Hoje eu pus meu colar aqui da África. Então, você pode usá-lo ou não. O adorno, ele não é necessariamente, ou ele não é necessário, vamos dizer assim. Mas quando você põe um adorno, é um enfeite, tá certo? Ele pode, de alguma maneira, tornar a pessoa mais bonita. Quando você põe um colar, quando você põe um brinco. O que eu estou a dizer é que quando nós nos referimos a adornos numa parábola, nós estamos a nos referir a determinados elementos da parábola que são enfeites, são detalhes. É só para tornar a parábola um pouco mais bonita, mas nem tudo que está na parábola tem um sentido espiritual, tá bom? Eu vou dar exemplos, vocês vão perceber o que eu estou a dizer. Então, lembra aí do colarzinho dessa dona, tá? Pode pôr o colar ou não pôr o colar, tá certo? Isso não faz diferença. Quando você põe, pode ficar mais bonito, mas não é obrigatório, não tem necessidade. Então, na parábola também existem detalhes, enfeites, adornos que não têm necessariamente um sentido espiritual. Tá? Então, não procure na parábola tirar cada detalhezinho, tenta entender qual é o sentido do ensino. Vou dar um exemplo. Abra lá sua Bíblia, por favor, no Lucas. Já disse que o Lucas tem muitas parábolas. Capítulo 11, verso 5 até o verso 8. A parábola do amigo importuno. Acharam aí? Eu pus aí no slide, você pode acompanhar, mas pode olhar na sua Bíblia. Diz assim: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo que for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães?
pois um amigo chegou na minha casa vindo de caminho e não tenho com que lhe emprestar. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, eu já estou com a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos ainda que não se levante para dar ao amigo, por ser seu amigo, ele levantar-se-á, todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver mistério. Parábola. Essa parábola aí também é muito interessante, podíamos aqui analisá-la, mas não é o meu caso aqui, tá? Eu só estou a usar como um exemplo de adorno. Eu estou a dizer que se você for interpretar a parábola, tem que tentar entender qual é o sentido da parábola. A parábola conta de alguém que vai chegar como visita na casa de uma pessoa e ele não tem nada para oferecer. E aí, o que ele faz? Ele vai na casa do vizinho e começa a bater e pede socorro, ajuda-me. E diz aí a parábola que é meia-noite e ele pede 3 pães. E ele diz, olha, já estou com a porta fechada, né? Tenho aqui meus filhos e a minha mulher na cama, não posso levantar. Se você observa, eu marquei aqui, meia-noite, 3 pães, porta fechada. Amados, por favor, não tente começar a inventar o que o texto não está a dizer. Eu já vi pessoas tentando interpretar esse texto e inventando muita coisa, né? Ele diz meia-noite, por que meia-noite? É meia-noite e tenta tirar um sentido para meia-noite. 3 pães, veio pedir 3 pães. E aí inventam o que seriam esses 3 pães. A porta está fechada, eu tenho filhos. Por favor, isso são detalhes, apenas para tornar a história mais importante, mais interessante, mais cativante, mais bonita. É adorno, tá bom? Se ele tivesse vindo às 6 da tarde, é diferente, chegar meia-noite, pessoas já estão dormindo, tá certo? Ele tem que pedir pães para poder socorrer a sua visita. Toda a história tem um sentido, né? Temos que tirar aí a lição principal. A ideia é, por mais que a pessoa não quisesse levantar, mas por causa da insistência, da importunação, ele vai atender. Naturalmente é uma lição para mostrar a importância de nós orarmos e não esmorecer. É muito importante observar o contexto. Você vê que esse está em Lucas, capítulo 11, no verso 5 a 8. E antes disso, é a oração dominical. Pai nosso, que estás no céu, santificado. O assunto era a oração. E ele começa a dizer, disse-lhe ainda Jesus, quer dizer, ainda dentro desse assunto de oração, Jesus diz, tem uma necessidade. Vai lá e bate. Né? Vai lá e insiste. Que Deus vai ouvir. Quando ele está a falar que está na cama com seus filhos, não quer dizer que Deus tem filhos. Não quer dizer que Deus dorme. Não, não, não. São detalhes para tornar a história mais interessante. Tá claro? Então, isso são exemplos de adornos. Ok? Qual é o perigo disso? O perigo é que quando você procura inventar coisas que o texto não está a dizer, você começa então a fazer o que a gente chama de alegoria. Por exemplo, alguém que fosse pregar sobre o texto que eu citei há pouco, poderia começar a inventar ali, os 3 pães, 3 coisas que você tem que pedir a Deus. Você tem que pedir um bom emprego, você tem que pedir um esposo. Ixi, o texto não fala isso, não inventa. Quando você está a falar a palavra de Deus, você tem que se ater ao que o texto está a dizer. Ele diz, pediu 3 pães, não inventa que pães são esses. Isso aí seria uma alegoria, ok? Há muito tempo atrás, por exemplo, sobre a questão da história do bom samaritano, alguém que pregou sobre isso, né? Certo homem, esse era o Adão. A Ana gostou, né? Pedia aí, olha lá, Ana, vai pedir as 3 coisas, tá? Muito bem. Descia para Jerusalém, então é a cidade santa. Os salteadores foram um diabo, seus anjos. Ei, não inventa. O texto não está falando nada disso, tá bom? Então, cuidado com as alegorias, inventar aquilo que o texto não está a dizer. Tá ok? Estamos juntos aí?
Então, vamos lá a um outro detalhe, nosso tempo está a correr, né? Olha lá. Existe também, você vai descobrir algumas parábolas que elas são cheias de detalhes, né? São parábolas grandes, histórias, mas existem também o que a gente chama de símile. As símiles são parábolas pequeninas, são pequenas comparações. Se você olhar, por exemplo, e eu coloquei aqui alguns exemplos, você pode olhar depois com o tempo na sua casa, há muitas parábolas sobre o reino dos céus. Capítulo 13 de Mateus, ele diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, Depois, o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor. Capítulo 13, verso 44. São versos, tá? Então, observe aí, por favor, capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e ele transborda de alegria, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. Um versículo, 2 versículos. 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem negociante que procura pérolas, e achando uma pérola de grande valor, ele vende tudo. Quer dizer, significado óbvio, né? Ele está dizendo assim, é encontrar o reino dos céus, é encontrar Jesus. Quando você encontra, isso é tão precioso, é tão importante, que você deixa tudo por causa daquilo que tem valor, tá? Então você tem que largar as outras coisas por causa desse valor maior, que é o reino dos céus, que é Jesus Cristo, que é a salvação. Tá ok? É o evangelho. Quando você encontra esse evangelho, você descobre essa coisa preciosa que é Jesus, você tem que largar as outras coisas. Isso é símile, são parábolas pequeninas. Diferente de uma parábola grande. Olha lá, exemplo ainda muito importante para você prestar atenção. Um exemplo é a parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Ela está no Mateus, capítulo 13. Estamos justamente em 13, Mateus 13, parábola do semeador. Enquanto aquelas símiles têm um versículo, 2 versículos, a parábola do semeador tem muitos versículos. Capítulo 13, de 1 até 9. Você pode quebrar a sua cabeça e ficar à procura de sentido, mas você, lendo o contexto, vê que no capítulo 13, verso 10, então aproximaram os discípulos e perguntaram: por que nos falas em parábola? Né? E aí, como quem diz, né? Por que não fala direto? Não é? Por que vai ainda contar e a gente tem que ficar quebrando cabeça? Então, é realmente a ideia de que nós precisamos de um esforço para entender aquilo que ele está falando de uma forma mais misteriosa, mais simbólica, não é? Então, precisamos, mais uma vez, de depender do Espírito Santo para isso. E como eles não estavam a perceber a parábola do semeador, você vai ver que a partir daí ele começa a explicar o que é, na verdade, a parábola. Capítulo 13, verso 18. Atendei, pois, vós a parábola do semeador. E aí ele começa. Havia, assim, um homem que saiu para semear. Esse semeador é quem? Caiu na beira do caminho. O que é a beira do caminho? Caiu no meio dos espinhos. O que significa isso? Tudo o que você precisa entender da parábola do semeador já está explicado pelo próprio Jesus, a partir do verso 18 até o verso 23. Então, olhe se Jesus não vai ele mesmo explicar. Tá ok? Estamos juntos aí? Há uma outra parábola logo em seguida, que é a parábola do trigo e do joio, e ele também da mesma maneira. Ele vai contar a parábola e em seguida ele mesmo vai explicar. Então, quando Jesus já explicou, está explicado, né? Tá ok? Estamos juntos aí? Ótimo! Vamos lá olhar o contexto. Lucas 18. Desculpem tantos exemplos, tá? Mas eu preciso que você tenha alguma luz de como fazer através dos exemplos. Lucas 18, verso 1 a 8. Disse Jesus
uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O segredo já está aí, né? Orar sem nunca desanimar, orar sem desistir. Vejam que esse é o verso 1. E a partir do verso 2 é que começa a parábola. Lembra que eu disse no início dos passos? Veja onde é que começa e onde é que acaba. No verso 2 ele diz: havia numa certa cidade um juiz que não temia Deus. Veja, é um juiz incrédulo, não respeitava ninguém. E havia também naquela cidade uma viúva, os personagens, juiz e a viúva, tá certo? Lembra quando nós estudamos aqui, né? O juiz era mau, a viúva era uma mulher em dificuldades. Diz aqui que ela foi até o juiz para pedir que julgasse a causa contra o seu adversário. Ela estava sendo injustiçada. Mas diz o texto também que o juiz não queria ouvir, mas por causa da insistência. É o que diz o texto, né? Por causa da insistência. Olha o que ele diz para ele mesmo, né? Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está a me aborrecer. Vou fazer justiça para que ela não me importune mais. Estamos juntos aí? E aí, quando termina de contar a história, Jesus mesmo aplica, né? Ele diz: olha, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Então, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se esse homem mau, que não conhecia Deus, um juiz pagão, por causa da insistência daquela mulher, ele ouviu, muito mais Deus, que é um Deus cheio de misericórdia. Tá certo? Então, vocês viram que os versículos antes e os versículos depois deram todo o sentido à história que vem no meio. Claro? Claro? Então, se você não entendeu o que eu disse, eu pus aí para você num slide clarificar um pouco mais. Parábola é uma comparação. Algo terreno, material, humano, com algo espiritual. Personagens da história. Esses personagens não existem. A viúva não existe. O juiz mau não existe. São apenas personagens que foram criados por Jesus para contar uma história. Naturalmente, a pessoa que ora e não desiste é figurado na pessoa da viúva. Tá certo? Qual é o sentido da viúva que importuna, que ora, que insiste, que vai atrás do juiz para pedir misericórdia? É a pessoa que ora. Então, a pessoa que ora insistentemente, né, é comparado com a viúva. O juiz mau aqui está comparado com Deus. De novo, se você for pegar o pé da letra, pode interpretar mal. O texto não está dizendo que Deus é mau. O texto está dizendo que mesmo um homem mau, tá certo? Pagão. E o texto diz isso. Mesmo eu sendo mau, mesmo eu sendo não temendo a Deus, ele diz, por causa da importunação da viúva, eu hei de atender? Então, a explicação vem logo depois, né? Ele está a dizer que Deus é muito mais cheio de graça e misericórdia, certo? Se nós oramos com persistência, se nós não desistimos logo de cara, Deus, ele vai nos ouvir. Amém? Estamos juntos? A Cecília diz que nós estamos juntos. Então, estamos juntos. Está clarinho aí como o dia? Nós estamos quase para acabar, né? Eu quero entrar agora na parábola do bom samaritano, porque aí vai dar uma visão bem maior, tá? Ainda quero dar 2 exemplos ainda, então vamos correr um pouco mais. Começamos um pouco depois. Lucas 10. Olha lá, por favor. Lucas 10. Se você observar no Lucas 10, ele conta a história do bom samaritano. Lucas 10, 25 até 37. Olha lá quem são as pessoas reais, quem são as pessoas que estão a conversar, quem conta a história e para quem.
Eis que um certo homem, intérprete da lei, levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? São pessoas reais. Existe um doutor da lei, sim, um mestre, alguém que estudava a Bíblia, um teólogo, vamos dizer assim, e existe Jesus. Ele se aproxima de Jesus e pergunta: vocês já estudaram um trecho? Aí o diálogo é muito importante. Quem começa a conversa? Quem começa a conversa é o doutor da lei. Diz aqui: intérprete da lei levantou-se e, com o objetivo de pôr Jesus à prova, ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Verso 26, Jesus disse, né? O que está escrito na lei? Você não é doutor, você não é teólogo, você não é pastor, você não é estudioso da Bíblia. Então, você não sabe o que está escrito na lei. Como que tu interpretas? Hã? Quer dizer, Jesus, como um bom professor, devolveu para ele a pergunta. E ele, diz o texto, né, respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Ele sabia o que estava escrito, certo? Aí diz assim: então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Quer dizer, acabou a conversa para Jesus e disse: amigo, você sabe o que está escrito. Traduzindo versão Maura, pratique. Mas a conversa continua porque o homem insiste. Por isso que é importante no estudo de trecho, né? Faça o diálogo. O que um diz, o que o outro responde. O que um diz, o que o outro responde. Isso vai te dar clareza do texto. O texto diz que ele, porém, verso 29, querendo justificar-se, perguntou: mas quem é o meu próximo? É como se ele tivesse a dizer assim: olha, eu não posso praticar esse versículo porque eu não sei quem é meu próximo. Quem é o meu próximo? Não sei, Jesus. E aí começa a parábola propriamente dita. Diz assim: Jesus, prosseguindo, disse: certo homem descia de Jerusalém a Jericó e veio cair na mão dos salteadores. E vocês conhecem muito bem a história, né? A história, eu não vou lê-la toda aqui, senão nós vamos ficar até as 22. Mas a história é muito interessante. Porque primeiro você vê o contexto. Para entender a história, você tem que ver que há um doutor da lei que quer experimentar Jesus, que conhece muito bem a palavra, mas quando fala de amar ao próximo, ele diz: olha, eu não sei quem é o meu próximo. Estamos juntos aí? Aí Jesus conta. Um homem vai descer na sua viagem e ele vai ser atacado por salteadores. Aqui é a história, tá certo? E aí vão passar 3 pessoas por aquele homem que fica batido no chão e ferido. Então, o primeiro que passa, se você vai lendo a história, na cabeça do homem está acompanhar, não é? Ele diz muito bem. Casualmente descia um sacerdote, segundo ele, vamos lá, o verso 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. O sacerdote não parou. Semelhantemente vem um levita que descia para aquele lugar também vendo passou de largo. Então, imagina o homem, a cena, ele se achava ótimo. E de repente passa um personagem que é o sacerdote e depois passa um levita. Provavelmente na cabeça dele ele pensava: uau, o próximo vai ser um intérprete da lei, porque eu sou ótimo, né? Então, naturalmente, agora Jesus vai me elevar. Mas, para surpresa dele, Jesus preparou uma ratoeira. Lembra a ratoeira, né? Uma armadilha. O terceiro personagem aparece um samaritano. E o samaritano é que vai fazer tudo. Vai cuidar daquele homem, vai pôr medicamento, vai levá-lo para uma estalagem, vai pagar tudo. E aí, depois de contar a história, que deve ter deixado ele bem surpreso, não é? Diz assim, verso 36, olha quando ele põe a ratoeira para que o homem ponha o pé. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? O intérprete da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Caiu na ratoeira, né? Ele disse: vai tu e faze o mesmo.
Veja o que ele queria. Jesus queria atingir o coração daquele homem. Muitos dos judeus desprezavam os samaritanos. Eles tinham um preconceito horrível. E Jesus sabia disso. Ele sabia do coração daquele homem. E é por essa razão que ele arma essa arapuca, essa armadilha, e conta na história. Não era um sacerdote, não era um levita. O terceiro, na cabeça dele, vai ser um intérprete da lei. Vai parar. Não parou. Quem parou foi aquele a quem ele mais desprezava. Então, o que Jesus queria com tudo isso? Queria tocar no coração do homem e mostrar que, na verdade, o problema dele era falta de amor. Tá certo? Faltava realmente amor no coração dele. Então, voltando aqui o que estávamos a dizer, você pergunta quem, onde, quando, quer dizer, a história, você faz o contexto e depois vem na história. Quem aparece na história? O homem assaltado, os salteadores, o levita, o sacerdote, o samaritano. Não é assim que nós trabalhamos com o método indutivo? Onde que acontece a história? Na estrada de Jerusalém para Jericó, onde foi assaltado. Em que altura aconteceu isso? Quando o homem viajava. Quer dizer, aquilo que você aprendeu lá atrás, você aplica aqui dentro da parábola, tá bom? E aí, aprendemos também como fazer diálogo, não foi? Nós aprendemos que deve colocar quem começa a conversa e quem é que responde. Né? O homem perguntou, o que é de fazer para ser salvo? Jesus devolveu a pergunta, o que lês na Bíblia? Como entendes? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus respondeu, faz isso, amigo, viverás. E o homem, então, de novo, continua a insistência. Estão a perceber aqui? Mas eu não sei quem é meu próximo. E aí, por causa dessa colocação, é que Jesus conta a parábola. Então, o que vocês já aprenderam nas aulas anteriores, devem aplicar para interpretar a parábola. Claro. Olha lá, então. No final, depois que terminou tudo, ele diz, o que te parece? Quem era o próximo? Tenho para mim, que foi aquele que usou misericórdia. Vocês observam que ele nem diz, ó, foi o samaritano? Ele tinha tanto preconceito com o samaritano que ele nem ousou dizer, foi o samaritano. Ele disse, foi aquele que usou de misericórdia. Bom, é como se Jesus hoje fosse fazer fôssemos aplicar isso hoje, né? Tivesse contando essa mesma história e ele usasse uma outra nacionalidade com a qual você tivesse um preconceito, ou uma outra raça, né? Então, é muito importante perceber isso, tá? A ideia é que Jesus queria tocar na ferida daquele homem. O problema dele era a falta de amor. Ele não amava os samaritanos. E ele disse, ok, você diz que conhece a lei, tem que amar ao próximo e amar a Deus, né? Mas você não ama, amigo. E eu vou te contar uma história que vai mostrar quem é que você não ama. Tá certo? Então, a mesma coisa que alguém tivesse um preconceito racial, por exemplo, e a história de Jesus acabasse justamente com aquele personagem que você tivesse algum preconceito. Estamos juntos aí? Claro? Muito bem. Aplicação. Apesar de ser religioso, então, será que eu tenho algum preconceito no meu coração? Às vezes, infelizmente, dentro da igreja existe muito preconceito, né? Eu vivo no contexto moçambicano que existem tribos diferentes e tem determinadas tribos que não se dão, né? Há grupos que se sentem mais puros do que outros, né? Então, cuidado com isso, né? Será que eu me julgo superior? O mais puro que outro? Desprezo outras culturas, outras raças? Agora, com essa situação de termos tantos imigrantes, às vezes você vê mesmo religiosos tendo uma atitude totalmente preconceituosa com outras nacionalidades. Estamos juntos aí? Nossa aula tá para acabar, mas eu quero dar mais um exemplinho aí. Dá uma olhadinha rapidamente. Esse texto eu já mencionei, só quero passar por ele. Mateus 18,
de novo, né, para Jesus contar a parábola do credor incompassivo. Ele está a conversar com Pedro. Lembra que eu mencionei isso no início da aula? E quando eles conversam, Pedro pergunta a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar? Não é? E ele disse até 7, ele disse até 70 vezes 7. E depois disso, então, nos versos seguintes, é que ele começa a contar a parábola. Ele disse, havia um homem, né, que vai perdoar, vai se receber perdão, e depois ele diz que começa a apertar o pescoço, a sufocar os seus conservos, cobrando dívida. E aquele grande senhor descobre e fica muito chateado. Ele diz: eu te perdoei tanto e você não consegue perdoar uma dívida menor? Então, de novo, o assunto era perdão, e aqui a parábola vai nos ensinar que assim como Deus nos perdoou as nossas dívidas que são tão grandes com Ele, nós também devemos perdoar uns aos outros, tá bom? É só um exemplo e percebermos a importância de olhar o contexto. Estamos juntos aí? Estamos quase para acabar. Eu não podia deixar de incluir na nossa aula aquele conjunto de parábolas, porque são 3 parábolas juntas que vocês naturalmente conhecem, né? Estão vendo aí a imagem? Alguém pode me dizer que parábolas são essas? Quero ver se ainda estão aí ligados comigo, né? Tem aí 3 imagens. Queria que você me dissesse quais são essas 3 parábolas. Posso ouvir a sua resposta? Parábolas bem conhecidas, elas ficam juntinhas. Está lá no Lucas. Vamos lá. Ainda estamos juntos? Ovelha perdida, Ana Paula, muito bem. Sim, senhora. A segunda. Vamos lá, outros alunos. Quero ver quem está aí ligado. Andréia Campos, ovelha perdida. Sim, senhora, essa é a primeira. Eu quero agora a segunda. A primeira, ovelha perdida. A segunda. Cecília, ovelha perdida. Sim, senhora. Parabéns, estão certo. Agora eu quero a segunda figura. Primeira, ovelha perdida. A segunda figura. Vamos lá. Quero ouvir. E a terceira, qual é? Já temos a primeira, ovelha perdida. A segunda. Quero a segunda e quero a terceira. Ah, sim, senhora, dona Carla. A mulher que achou a moeda, que é a dracma perdida. Sim, senhora. Só falta o terceiro. Quem é o terceiro? A dracma perdida. Aham. Qual é a terceira? O filho pródigo. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Muito bem. Então, observem. As 3 parábolas estão no Lucas capítulo 15. Abra lá, por favor. Você vai observar que elas são contadas em sequência. Primeiro ele começa com a ovelha perdida, depois com a dracma perdida e depois com o filho perdido. O que existe de comum entre essas 3? O que você percebe? Ovelha perdida, dracma perdida e o filho perdido são todas elas que estão dentro de um contexto. Olha lá, por favor, capítulo 15. A parábola começa no verso 3, mas se você olhar os versos 1 e 2, vai te dar uma ideia sobre o que estavam a falar. Olha lá, por favor. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Estamos juntos aí? Você deve ver quem é que chegou. Publicanos e pecadores. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com estes. Esse aí é o contexto. Jesus está a receber publicanos e pecadores. E aí começam os fariseus e os escribas a criticar Jesus. Então, é esse o contexto em que vai contar-se a história. Tá ok? Estamos juntos aí? As 3 histórias, elas são parecidas. Quem é o auditório? Naturalmente. Existem grupos, né? Publicanos e pecadores,
Mas quem é que tem uma atitude errada que precisa ser corrigida? Né? Os fariseus e os escribas. Qual era o problema deles? O problema deles é achar que eles estavam certos e os outros errados. Que eles eram os religiosos e os outros é que estavam muito pecadores e que naturalmente não deveriam ser alcançados com a palavra. Olha lá então, por favor, algumas reflexões que nós podemos pensar. Primeira coisa é que diz que as três histórias, vocês observam que as três têm o mesmo sentido. Uma fala de um animal perdido, a segunda fala de um objeto perdido e a terceira fala de uma pessoa perdida. Interessante, né? Nas três histórias, todos estão perdidos, né? O animal se perdeu, a moeda também foi perdida e o filho também se perdeu. Você vai ver que a expressão aparece nas três histórias. Eu não tenho tempo de lê-las aqui, porque elas são muito profundas, mas eu quero desafiar você a ler. Quem sabe esse poderia ser um TPC se você tivesse disposto, né? Você observa que nas três histórias houve um esforço, né, para buscar esse objeto perdido. No caso da ovelha, né, o pastor vai e diz aqui, um homem possuía 100 ovelhas, perdeu uma, deixa as 99 no campo e vai à procura até encontrá-la. Achando, ela põe no ombro, cheio de júbilo, e volta para casa, reúne os amigos e faz uma festa. A segunda história da mulher diz que ela acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente. Há um esforço da mulher em procurar. Interessante que na terceira história, o filho aqui é diferente do animal e é diferente da dracma, não é? Porque ele tem vontade, ele tem livre-arbítrio. E ele, então, decide que quer abandonar a casa do pai. O pai não obriga, tá certo? O pai não impede, o pai não sai correndo atrás dele e o agarra. Não, ele deixa livremente a sua escolha. Que é muito interessante, né? Diz o texto também que nas três histórias houve uma grande alegria e festa quando eles trazem de volta, né? Todos eles reúnem os vizinhos e fazem uma grande festa. De novo, aqui você vai ver que no caso da história do filho pródigo, ela é mais profunda. Ela vai tomar mais versículos e vai ter mais detalhes. Então, ele contou a primeira da ovelha. Se ainda não entenderam bem, ele contou da dracma. Não entenderam muito bem, aí ele entra na terceira, que é do filho perdido. Certo? Olha, veja lá, por favor. No final da ovelha perdida, logo depois que ele termina a história no verso 6, ele diz aqui, o homem faz uma festa, né? Indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos e diz, alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha perdida. Verso 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por causa de um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Estão vendo a comparação? Uma ovelha perdida, um pecador que se arrepende. 99 justos, 99 ovelhas seguras, que estão lá no curral sem problema. Esses não precisam de nada. Então, é uma comparação de uma coisa natural, normal, do dia a dia, uma situação corriqueira, com uma situação espiritual. Ele está falando, na verdade, de pecadores que acham que não precisam e aquele que se perde e é achado pelo pastor. Tá ok? Ele está falando de pecadores. Se você olhar no capítulo 15, a parábola da dracma, que é bem pequenininha, só tem 3 versículos, verso 10, ele diz assim, afirmo que de igual modo, quer dizer, comparação, de igual modo, há júbilo no céu, tá certo? Há júbilo diante dos anjos, há festa, como houve festa ali na história, quando um pecador se arrepende. O que ele está dizendo é que Deus fica muito feliz quando um pecador se arrepende. Eles estavam criticando Jesus porque ele estava gastando tempo com pecador. Ele disse, olha, meu alvo é pecador. Vamos juntos, amados. Aí entra a terceira história, né? Que é o filho pródigo. Então, vejam lá, sentido espiritual. Quem é o pai? Na história do filho pródigo,
Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o filho mais velho? Quem é o filho mais novo? Então, é assim que você tem que ler a parábola, tá? Tentando interpretar, entender qual é o sentido comparativo entre a história e o seu sentido real. Estamos juntos ou não? Se você pensasse na história do filho pródigo, né? Que lições nós podíamos tirar? Eu não tenho tempo aqui porque o nosso tempo já fugiu, né? Começamos 8 horas, quer dizer, um pouco depois das 8 atrasados, né? E eu não tenho como aqui interpretar profundamente a parábola, mas fica aqui um bom TPC para vocês. Olha lá, se você olhar toda a parábola do filho pródigo, você vai descobrir que há um pecador, entre aspas, né? Aquele que vai se perder, aquele que vai para longe e vai se arrepender depois e retorna, e o pai o recebe com toda alegria. E há também aquele irmão, o irmão que vai, ao invés de se alegrar com o arrependimento, ele vai zangar. Se você observar a figura desse irmão que ficou em casa, ele estava tão perdido quanto estava perdido o irmão que foi para longe. Eu já preguei uma vez sobre esse texto e me lembro interpretar dessa maneira, refletindo isso. Pessoas que estão perdidas, porque estão na casa do pai, mas estão totalmente longe do pai. São os religiosos. Lembra que eram grupos ali, né? Os pecadores, mas diz que viam os escribas e fariseus, e esses estavam a criticar os pecadores. Quer dizer, então vem uma pessoa lá de fora que se arrepende, alguém que tinha uma vida torta, um ex-drogado, uma prostituta, seja lá quem for, e ele entra na igreja. E às vezes a pessoa que já está dentro da igreja se acha numa posição tão superior e tão crítica que ao invés de se alegrar com aquele que se converteu, ele acaba criticando, né? Se você observar, é muito interessante. Eu não tenho tempo aqui agora para analisar convosco, mas fica aí um bom exemplo. Leia essa parábola, tá bom? Se quiser me mandar o TPC, eu ficaria muito feliz. Agora vocês não têm compromisso mais comigo, já acabamos o nosso curso, né? Mas se alguém quiser tentar, eu teria prazer em ler. Se você observar, para concluirmos aqui a nossa aula, o que você vai ver é que quando o irmão volta, o pai o recebe com toda alegria, né? Dá a ele um anel, dá a ele roupas limpas, faz uma festa, e o irmão que está no campo ouve dessa festa. Ao invés de se alegrar, porque o irmão dele voltou para casa, estava perdido e foi achado, diz o texto que quando ele, verso 26, pode começar no 25, né? O filho mais velho estivera no campo e quando voltou, aproximou, ouvia música, alegria, dança, que houve também nas outras parábolas, né? Chamou um dos criados e perguntou: o que é isso? E alguém disse: o teu irmão voltou e o teu pai mandou matar um novilho e fazer para ele uma festa. Recuperou a saúde. Veio de boa forma, está saudável, o pai está contente. E diz o texto, ele se indignou, não quis entrar. Olha só, zangou, nem entrar na festa não quis. O texto diz que Deus é um Deus tão paciente que ele compara aqui na figura desse pai que vai procurar conciliá-lo. Quer dizer, o próprio pai ainda vai atrás desse filho, vamos dizer, teimoso, e tenta conciliar. Vamos entrar, meu filho, seu irmão voltou, é festa. Verso 29, ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, jamais transgredir uma ordem tua. Será verdade? E aí diz aqui, mas ele respondeu, né? Tantos anos sem transgredir uma ordem, é possível mesmo? Nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, e tu mandas matar um novilho. Engraçado, né? É muito engraçado, porque, primeiro, eu duvido que ele nunca tenha transgredido nada. 2, é que ele zanga e se refere
ao irmão como esse teu filho, igual marido e mulher quando zangam, e aí já não é nosso filho, né? É o teu filho. Esse teu filho. Esqueceu que ele era irmão dele. Então ele diz, o pai respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, se você esqueceu que ele é teu irmão, estou a lembrar, ele é teu irmão, estava morto e reviveu. História forte, né? Maravilhosa. Eu queria terminar com ela para ficar aqui um desafio, né? Perceberam quantas parábolas temos? São inúmeras. Mas se você ler, olhar o contexto, tentar analisar, aplicar os passos que você já aprendeu nas anteriores, eu acho que aqui há muita comida, como eu costumo dizer, há muito alimento, há muita coisa especial que nós podemos tirar para as nossas vidas. Esse texto faz uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. O que Jesus queria quando contou isso para aqueles homens? Será que não era corrigir aquela atitude de superioridade, de achar que realmente eles não precisavam de nada, uma atitude dos fariseus de crítica e de superioridade? Então, Lucas capítulo 16, capítulo 15, onde vem as 3 parábolas juntas. São 3 parábolas, mas as 3 foram contadas para o mesmo contexto e têm o mesmo sentido, tá bom? Tanto da ovelha, quanto da dracma, como do filho. Só que cada uma tem particularidades, semelhanças, e a última, então, é mais detalhada. Tá? Capítulo 15, a ovelha, a dracma, e a partir do verso 11, nós temos o filho perdido. Maravilhosa, não é? Então, amados, eu espero que tenha ajudado. Quero abrir o minuto final para, se alguém tem perguntas, se há algumas questões ou alguma coisa que alguém quer perguntar. Se os exemplos que eu dei abriu um pouco a visão de como estudar uma parábola, bem-vinda, minha irmã está aí, que bom. Ótimo, espero que tenha ficado claro, Márcia. Ótimo. Minha pergunta é, tem alguma questão? Deu para ter uma visão geral de como se trabalha com parábolas? Clarificou um pouquinho? Conseguem aplicar isso? Gostaria de dar a oportunidade, se ficou alguma dúvida. Ótimo. Annelise, tudo bem? Ana Paula, ótimo, que bom. Então, amados, essa é a nossa aula bônus. Estamos terminar, estamos concluir hoje, então, o nosso curso de como estudar a Bíblia sozinho. Bom? Fica o desafio para não pararem, como eu já disse na última aula, né? Carla, diga, meu amor. Alguma dúvida? Cecília diz que está claro. Muito bem, obrigado pela interação no chat. Fico à disposição, se vocês quiserem ou tiverem alguma outra questão, tá ok? E, de novo, se alguém quiser mandar algum TPC, bem-vindo, embora não tenha um compromisso com relação a isso. E se quiserem divulgar para outras pessoas, nós temos orado sobre isso, que no futuro possamos ter, quem sabe, um outro assunto, uma outra talvez um outro tema, um outro assunto específico, tá bom? A pergunta da Carla, é verdade, ela comentou comigo durante a semana, por que Jesus falava em parábolas se ele sabia que o pessoal não ia entender? O texto diz isso, não é? Se lermos no Mateus, ele fala que algumas pessoas vão ter dificuldade de interpretar. Se não me falha a memória, é no Mateus 13. Podemos olhar, para terminar essa dúvida da Carla, ela me falou isso durante a semana realmente, e eu passei batido com isso. Mateus 13,
logo depois da parábola do semeador, surge essa pergunta, né? Verso 10. Então, aproximando os discípulos, perguntaram: por que falas em parábolas? É como se eles tivessem dizer assim: não seria mais prático o senhor falar direto? Né? Então, diz o texto, ao que Jesus respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Então parece, Carla, que ele apresenta dois grupos, né? Parece que algumas pessoas, que eu acredito são aquelas que têm o Espírito Santo de Deus, esses mistérios, eles vão ser dados a entender. Quer dizer, uma pessoa que quer entender a palavra de Deus, quando ela se propõe a estudar aquela parábola que é dada de uma forma, vamos dizer assim, enigmática, misteriosa, é como se ele disse: olha, eu vou ensinar em mistério, em enigma, e aqueles que tiverem a direção, a iluminação, a ajuda do Espírito Santo, elas de fato vão entender. Verso 13: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não vejam e ouvindo não entendam. Parece que nós somos um grupo privilegiado. Muitas pessoas, na verdade, não vão entender. Quer dizer, se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo de Deus, não vão perceber, tá? Então, o que eu percebo, Carla, nesse texto é o que você, se você, aí seria um bom estudo temático, né? Se você pegasse essa palavra mistério, você vai ver que várias vezes nos evangelhos e nas cartas de Paulo, você vai encontrar essa palavra de mistério. Parece que o evangelho tem a ver com isso, né? É muito interessante que há um segredo, há um mistério. O mistério você tem que se esforçar para descobrir. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus está lá para ser explorada, entendida, tá certo? Mas é muito interessante a necessidade dessa dependência do Espírito Santo. Quando uma pessoa não tem essa ação do Espírito Santo na sua mente, ele pode pegar uma parábola como essa e não entender nada, tá? Mas nós temos, e é por isso que eu acredito que aquilo que é enigmático, aquilo que parece um mistério, não é? A gente consegue descobrir. É como se nós fôssemos bons investigadores, bons CSIs. Nós vamos entender, sim, com a ajuda do Espírito Santo. Então, ele contou e conta, como dizer, por que conta em parábola, não diz direto? Às vezes a parábola, ao invés de falar direto, ajuda a pessoa a refletir mais. Foi, por exemplo, volto a dizer, se você pega o caso de Simão, você viu que Jesus percebeu a atitude dele com relação à mulher, ele podia dar uma bronca nele ali na frente de toda a gente, né? Dizer: Simão, você me recebeu mal, é mal educado, você não me trouxe água, você não me saudou. Ao invés disso, o ensino penetrou muito mais, porque ele fez uma parábola sutil, ensinou toda a gente, tá certo? Mas através da pergunta, fez com que o Simão caísse caísse em si, caísse na ratoeira. Então, acho que tem a ver com isso também, que a parábola ela ajuda a refletir. A parábola ajuda a pessoa, de alguma maneira, a entrar num campo moral, espiritual mais profundo e perceber aquilo que, na verdade, ele não percebia antes. Então, algumas pessoas não entendem, né? Não entendem. E às vezes, quando você conta uma parábola, aquilo clareia. E alguns ficam com a mente tão fechada que, mesmo através da parábola, parece que não se dão conta do ensinamento principal. Não sei se ajudei, Carla, mas é isso que eu percebo, tá? Amém? Outra pergunta? Não podemos concluir? Nosso tempo já foi. Tá tão gostoso que já foi. Acabou o tempo. Eu fico à disposição se alguém precisar falar comigo, tá bom? Eu vou concluir aqui para poder libertar aqueles que querem sair. Mas se alguém precisar, tá?
por favor, pode me contactar através do WhatsApp, será um grande prazer. Estou muito feliz, como eu disse, com um misto de alegria e de tristeza, né? Porque vou sentir muita falta dessa turma tão boa. Mas se Deus nos der clareza, quem sabe para frente a gente possa fazer um novo estudo. Por hoje é tudo. Eu estou muito feliz. Que Deus os abençoe. Todos vocês continuem amando a palavra de Deus, tá bom? Obrigada e até a próxima. Que Deus nos abençoe a todos nós, tá? Um beijo bem grande. Vamos fechar, tá?